Esse é um exercício de aplicação de derivada e nós vamos ler, interpretar, ver que tipo de problema é esse. Um galpão com formato retangular deve ser construído com uma área de 8.100 metros quadrados. É necessário que haja um recuo de 25 metros na frente, 15 metros na parte traseira e 5 metros de cada lado. Faça um esboço do problema, identificando as partes importantes. Encontre as dimensões do lote retangular de área mínima na qual tal galpão deve ser construído. Então, tanto o lote quanto o galpão são retangulares. Então, eu vou fazer um esboço bem precário aqui primeiro, depois... Então, tanto o lote quanto o galpão são retangulares. Se a gente for pensar que aqui na parte da frente, aqui, ele está pedindo que seja 25 metros. Então, eu estou dizendo que aqui é como se fosse a rua. A parte da frente é como se fosse a rua aqui. Então, aquela parte de fundo, aqui vai ser 15 metros. E tem 5 metros de cada lado. 5 metros de cada lado. Então, nós sabemos que essa área aqui é fixa, é a área do galpão, 8.100 metros quadrados. E a área do lote, que também vai ser retangular, deve ser mínima. Então, esse é um problema de otimização, que é minimize a área do lote, que deve comportar um galpão com essa medida e com essas restrições de exigir que tenha 25 metros na frente, 15 metros atrás. Então, a pergunta é, qual é a área mínima? Esse é o nosso problema. Então, um problema igual a esse, então, aqui está sendo dado 5 metros de cada lado, vou ignorar a unidade só para ficar mais limpo aqui. Aqui foi dado que é 25 metros na frente, então é como se aqui fosse a rua, e aqui 15 metros atrás. E a gente não sabe quais são essas medidas do nosso galpão. Então, a gente tem que atribuir variáveis, é como se aqui fosse um x e aqui fosse um y, e o que a gente sabe é que a área desse galpão deve ser 8.100. Então, a gente deduz que x vezes y tem que ser igual a 8.100. Então, isso aqui a gente tem de dado. E o que é pedido? Qual é a área mínima do lote? A gente está querendo, encontre as dimensões, na verdade nem é a área em si, tem que ser quais as dimensões do lote que a gente deve querer. O lote vai ser retangular também, em torno do galpão aqui, né? O lote vai abranger o galpão, que tenha área mínima. Então, a área do nosso lote vai ser esse x, tem 5 de cada lado, então a gente vai ter x mais 10, que multiplica aqui, tem 25 aqui e 15 lá atrás, então tem 40, então é y mais 40. Então, isso aqui é a área do lote, a gente está querendo minimizar essa função. No primeiro momento, ela tem duas variáveis, a gente não pode ainda calcular o mínimo, né, derivando, achando pontos críticos, como uma função com duas variáveis, a gente está no cálculo 1. Então, o que a gente vai fazer é relacionar as variáveis, já está aqui, ó, x vezes y é 8.100. Então, a gente descobre que y é 8.100 dividido por x. Então, agora, a gente ficaria com a área, dependendo só do x, ficaria assim, ó, 10 mais x, que multiplica 8.100 sobre x mais 40. Então, a gente pode usar a regra do produto para derivar essa função, mas a gente pode também usar a distributividade aqui primeiro e achar uma função mais simples para derivar. Vamos observar o domínio. O que relaciona as variáveis x e y é um produto. X vezes y é 8.100. Então, o x pode ser muito pequeno e o y muito grande. Então, a única restrição que a gente tem para esse x e para esse y tem que ser maiores que zero. Então, quando eu faço um x pequeno e y grande, então, o meu domínio dessa função, os valores que x pode assumir, não podem ser zero, porque 0 vezes y nunca daria, 0 vezes qualquer número nunca daria 8.100, então é aberto em zero até mais infinito. Então, o nosso domínio é um intervalo aberto. Temos a função, temos o domínio. Então, o que a gente vai fazer agora é simplificar essa função para a gente calcular a derivada dela. Esse exercício é um exercício de aplicação de derivada, de otimização. Então, aqui, ó, usando distributividade, o x que multiplica 8.100 dividido por x, então vai ficar 8.100.
mais x vezes 40, 40x, mais 10 vezes 8.100, então vai ficar 81.000 sobre x. Esse sobre x a gente já pode escrever como x a menos 1. X a menos 1, mais 40 vezes 10 é o 400. Então, nós temos uma função agora de uma única variável que a gente vai poder derivar e estudar o ponto crítico dela, só que a gente vai observar que o domínio, então, é único e exclusivamente valores maiores que zero. Então, essa função que a gente vai querer calcular a derivada, com domínio de zero a mais infinito, a derivada, então, a derivada da soma é a soma das derivadas. A derivada constante é zero, a derivada de 40x em relação a x é 40, a derivada de 81.000 vezes x a menos 1, 81.000 é constante. A derivada de x a menos 1 é menos x a menos 2. Então, repete a constante x a menos 2, mais zero, que é a derivada do 400. Então, essa minha derivada aqui, ó, vai ser 40, vou escrever aqui em cima primeiro, 40 menos 81 sobre x ao quadrado. A hora que eu tirar o mínimo aqui, vai ficar assim, ó, 40 menos 81.000 sobre 40x ao quadrado, tirando o mínimo. 40x ao quadrado sobre x ao quadrado. Então, a hora que a gente for achar os pontos críticos é onde a derivada é zero ou não existe. Nesse caso, ela só não existe no zero e o zero não faz parte do domínio. Então, ponto crítico vai ser aonde a derivada é zero, que nesse caso é onde o numerador é zero. Então, 40x ao quadrado menos 81.000 igual a zero. Ou seja, 40x ao quadrado igual a 81.000. Então, esse 40 que ficaria aqui, eu já posso escrever no denominador. Observe que eu posso simplificar o zero. E aqui, 81 aqui, vamos só para a gente... 81 é 9 ao quadrado, vezes 100, então vezes 10 ao quadrado, sobre 2 ao quadrado. Não quero usar calculadora. Então, quanto que vale x? X vão ser 9, x vai ser igual a 9 vezes 10 sobre 2. Ou seja, 90 sobre 2 é 45. Por que que eu não estou pegando o x igual a menos 45? Porque esse aqui não pertence ao domínio. Pelo mesmo motivo, onde não existe a derivada não existe em x igual a zero, que também não pertence ao domínio, onde anula o denominador. Então, esses valores aqui, que seriam pontos críticos pela definição, porque a derivada é zero, ou porque a derivada não existe, são pontos fora do domínio. Então, essa minha função tem um único ponto crítico, que é o 45. Então, achamos o 45 como ponto crítico. O que a gente precisa agora, como o intervalo é aberto, a gente vai precisar fazer o teste da derivada para poder ver se esse ponto crítico 45 ele é um ponto de mínimo. A gente quer a área mínima. Então, a gente está procurando a área mínima do lote. A área do lote a gente vai concluir daqui a pouco. Então, o que a gente tem aqui é o sinal da derivada que a gente vai ter que fazer para a gente achar. A gente sabe que começa em zero, que 45 foi o único ponto crítico que nós encontramos. E a gente vai estar estudando o sinal só do numerador, porque o denominador sempre é positivo, porque está ao quadrado. Na hora que a gente fizer esse estudo de sinal, a gente pode pegar um número antes do 45, por exemplo, 1 ao quadrado vezes 40, então o numerador vai ficar negativo antes do 45, depois do 45, depois do 45 positivo, porque pode ser aqui 100, 100 ao quadrado já vai ficar 10.000, 10.000, 400.000, menos 81.000. Então, de fato, esse é o sinal. E aí, o sinal da derivada, função derivada, vai ficar negativo e positivo. E o comportamento da minha função área vai diminuir, vai atingir o mínimo em 45 e depois vai crescer. Então, com essa história, a gente está vendo que o A de 45 é mínimo absoluto, porque essa função ela é contínua nesse domínio, porque ela não é contínua só no zero. Como é que a gente conclui isso? Como ela é derivável, ela é contínua. Ela é derivável em todos os pontos do domínio, então ela é contínua em todos os pontos do domínio. Então, já verificamos que o ponto crítico é 45
e já verificamos que ele de fato é um ponto de mínimo absoluto. A função atinge mínimo absoluto em 45. Só que voltando para a gente responder o problema, encontre as dimensões do lote retangular de área mínima. Então, não pediu o A de 45 para achar a área mínima. A gente está querendo as dimensões do lote. Então, o que a gente vai precisar aqui é descobrir quanto que vale o Y e precisar de quanto que vale o lote. Então, olha o que a gente vai fazer aqui. A gente vai precisar aqui, ó, do lote e vai usar que a gente viu que o X tem que valer 45 metros. Então, aqui tudo em metro. E a gente sabe que X vezes Y era 8.100. Então, a gente vai descobrir qual é o valor de Y. Y vai ser igual a 81 dividido por 45. Então, esse 81 aqui, de novo, para a gente não precisar de calculadora, ele é 90 vezes 90, que era 9 ao quadrado, vezes 10 ao quadrado. 90 sobre 45 é 2, a gente sabe. Então, 2 vezes 9, 180. Então, a gente está acabando de descobrir que o Y vale 180 metros. Então, quais vão ser as dimensões do lote? Então, o lote deve medir X mais 5 de cada lado. Então, 45 mais 10. Então, deve medir 55 metros na parte da frente. Na parte da frente. E 180 mais 40, que é 15 mais 25, e 220 metros de profundidade. Então, se aqui é a rua, a profundidade do lote é de 220. Então, 220 metros de profundidade. E aí, acabou o exercício. A gente respondeu o que foi pedido, profundidade. Acabou.